Olá, meus queridos amigos do Grupo Espírita Teresa de Jesus. É uma grande alegria estarmos com vocês nessa noite para realizar mais uma reunião de estudos. Em primeiro lugar, eu dou as boas-vindas, agradeço à direção da casa pelo convite e deixo meu abraço aqui do Centro Espírita Luz e Verdade, a casa a qual nós trabalhamos. Bom, para nos harmonizarmos para esse momento de reflexão, vamos ler uma página aqui do livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca, tá? Vamos abrir aqui aleatoriamente. A lição número 84, que nos diz o seguinte: não aceite mais ficar magoado. Não aceite mais ficar decepcionado com a vida ou com quem quer que seja. Você está ciente de que escolher a mágoa e a desilusão é escolher a doença. Livre-se das imperfeições dramáticas que fez a respeito do que lhe aconteceu. Os fatos são os fatos. Tudo depende da maneira como os interpretamos. Uma leitura doentia, mórbida, baseada na observação dos aspectos negativos das pessoas e circunstâncias, turvará nossas paisagens mentais com as mesmas tintas obscuras com que enxergamos a vida. Vencer o mundo da doença é colocar-se acima das desilusões e mágoas, e isso somente será possível se tivermos ânimo e boa vontade para recomeçar e seguir adiante. Além do mais, se não perdoarmos a quem nos ofende, com que direito pediremos o perdão ao próximo quando for a nossa vez de errar? Que profunda essa lição, hein? Vamos então, nesse instante, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, o nosso mestre amigo, aos amigos espirituais que acompanham o trabalho da Casa de Teresa de Jesus, agradecendo, em primeiro lugar, pela vida, pela oportunidade de aqui ainda estarmos neste pequeno planeta que nos abriga para buscarmos a nossa evolução. Gratos somos, Senhor, pela oportunidade da amizade, da família, a oportunidade de conhecer esta doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos orienta e que tanto nos fortalece para os embates da vida. Abençoe a nossa reunião de hoje e que possamos, ao terminar essa transmissão, mesmo que virtualmente, sairmos cada um dentro da sua casa, mais fortalecido, com mais esperança no seu coração, na certeza de que tudo passa e tudo se renova. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, antes de iniciarmos aqui, eu não posso deixar de falar dessa mensagem, né? Que página, que mensagem maravilhosa que nos convida à importância do perdão e dele em relação à saúde. Ficou uma sugestão aqui agora até para gravar um Feliz Dia Novo dessa página aqui, que eu ainda não tinha visto. Olha, por isso que é importante a gente estar sempre estudando, porque eu já abri esse livro várias vezes aqui, mas essa mensagem não tinha caído ainda. Que bom que a gente possa começar a pensar nesses assuntos. E isso já tem a ver com o nosso tema, porque hoje o estudo aqui que nos foi passado é para a gente falar da importância do conhecimento dos livros espíritas, ou seja, a importância do conhecimento da doutrina espírita na nossa vida. Olha que interessante. E aí a espiritualidade, que trabalha o tempo todo, nos brinda com essa página. Eu não tinha escolhido. Falei para vocês, vocês viram, eu peguei o livro, eu abri, simplesmente. E aí ela fala de um assunto tão importante, que é para que a gente não fique magoado, que a gente não alimente esses sentimentos. E mesmo quando a gente se sinta ferido, como ele disse aqui, mas será que um dia nós não vamos precisar do perdão? Então, na largada dessa nossa breve conversa que nós teremos aqui, a gente já pensa um pouco sobre isso. E esse é um conhecimento que os livros espíritas nos trazem, que a doutrina espírita nos traz, que a doutrina espírita nada mais é que vem reavivar, relembrar os ensinamentos do nosso mestre e irmão Jesus Cristo.
E Jesus resume toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E no momento que ele diz amar ao próximo, ele está englobando todos esses sentimentos. Jesus disse em outra oportunidade também a importância de perdoarmos, quando ele dizia, não perdoe 7, mas 70 vezes 7. E você não precisa pegar a calculadora ou pegar o papel para fazer essa conta. O que Jesus queria nos dizer era a importância de perdoarmos em todos os momentos da nossa vida. Ah, Alan, mas isso não é fácil, você não sabe o que ela fez comigo, o que ele fez, eu fui traído, passaram a perna em mim, isso. A gente sabe que não é fácil. Seria muita hipocrisia da minha parte eu vir aqui e dizer para você, não, isso é moleza. Não é, a gente sabe disso. Mas meus amigos e minhas amigas, nós viemos reencarnar para quê? A gente tem que pensar nisso. E aí é mais um conhecimento que o Espiritismo e que os livros espíritas, que é o nosso assunto de hoje, nos traz. Nós viemos reencarnar para nos tornarmos melhores. E para se tornar melhor, para crescer, para galgar melhores lugares, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser submetido a certas avaliações. Vamos comparar a nossa vida. Quando você iniciou a sua trajetória na escola, para você talvez aí adolescente que está me assistindo hoje, está ainda na escola, está por aí, né, no ensino médio, ou terminando o ensino fundamental, ou então acabou de ingressar na faculdade. Ou seja, em cada período do seu ano, do seu semestre, você estuda durante um tempo e depois você é submetido a avaliações. Se você vai bem nessas avaliações, você vai passando, né? Quando você, para a galera que está aí assistindo e de repente gosta de jogar, né, dentro dos jogos existem níveis, você vai jogando e vai passando de fase. Parece meio estranho eu estar falando isso, né? Mas isso tem tudo a ver com a nossa reencarnação. Nós viemos aqui com o objetivo o quê? De nos tornarmos melhores. E aí somos submetidos aos desafios. Então é por isso que às vezes vem uma situação que te testa no perdão, por exemplo, que é o que a gente falou aqui, que a página nos trouxe. Ou te testa a paciência, enfim, as várias questões onde nós necessitamos trabalhar para crescer espiritualmente, para evoluir, para ver como nós estamos. Bom, como o nosso tempo não é muito longo, eu poderia falar de vários livros, na verdade, mas a FEB, até um tempo atrás, fez uma campanha de volta à base, né, às bases, lembrando da base da doutrina espírita. Então eu queria trazer um pouquinho aqui a lembrança do Livro dos Espíritos para essa nossa conversa de hoje. Porque ele é a base de tudo. Esse livro que nós trouxemos hoje aqui, o Sempre Melhor, maravilhoso. Mas ele vai buscar o conhecimento na base da doutrina espírita, é a sustentação de tudo. É o Livro dos Espíritos, né? Então é importante lembrar desta obra. E esta obra ela é dividida em 4 partes, né? Então, nesse tempo aqui, eu vou falar um pouquinho dela e a gente vai ver a importância do Espiritismo e do Livro dos Espíritos na nossa vida, né? Então, na primeira parte, ele vai falar para nós sobre das causas primárias. Falar de Deus, dos atributos de Deus, né? Que Deus é justo, é bom. Ele também vai falar sobre os elementos gerais do universo. Ele vai falar um pouco da criação e do princípio vital. Mas a parte que mais nos importa aí nesse momento é exatamente as causas primárias. Deus, né? Lembrar essa importância de Deus na nossa vida. E aí, os Espíritos nos apresentam, junto com Kardec, um Deus muito diferente. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos é publicado em 18 de abril de 1857. E naquela época ainda tínhamos muito a ideia de um Deus que castigava, de um Deus que punia, de um Deus que se irava contra as suas criaturas. Aquela velha história de um Deus que estava lá em cima, num trono, aquele velhinho de barba branca, enorme, e vez por outra ele se irava com um povo, um determinado local, e mandava certas coisas para aquelas pessoas e privilegiava as outras. Mas aí a gente aprendeu que Deus, primeiramente, é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele não é uma pessoa, não é uma pessoa como eu e você, mas ele é a inteligência suprema, é a causa primária, é o que vem antes de tudo, é o nosso Pai, é o nosso Criador. E aprendemos, sobretudo, nos atributos de Deus,
dentre vários atributos que ele tem, que ele é soberanamente justo e bom. Então, meu amigo e minha amiga, tenha a certeza de que Deus não promove a injustiça. Eu sei que quando a gente fala isso e a gente olha para o mundo nos dias de hoje, em pleno 2022, e a gente fica pensando assim, meu Deus, como entender isso? Só que só a reencarnação explica as dificuldades que tantas pessoas passam, os chamados injustiçados passam. Então a gente sabe que dentro do Espiritismo não existe coitadinho ou coitadinha. Tudo aquilo que a gente passa tem uma razão de ser. Ou é expiação, ou seja, algo que já fizemos e agora, pela misericórdia divina, estamos tendo a oportunidade de reparar, ou é prova, de certa forma, ou seja, lembra das avaliações que eu falei? Então, assim, eu desejo, meu objetivo qual é? Nós fomos criados simples e ignorantes com o objetivo à perfeição, é a nossa meta. Um dia a gente vai chegar lá. Então, dentro das minhas provas, às vezes, situações que eu passo, mas não existe injustiça. Então, nessa primeira parte, a gente aprende como Deus é justo e Deus é bom. Um Deus que nos ama. Um Deus que não passa a mão na cabeça de ninguém. Não é como aqueles pais que às vezes passam a mão na cabeça do filho, não fingindo não ver, né? Aquela situação que está acontecendo ali. Que chama atenção, que repreende, mas que oferece sempre o colo. Oferece sempre a oportunidade. Não fecha a porta, sabe? Eu disse, não, você errou, acabou, agora não tem mais jeito. Vai para o inferno. Não. Até porque a gente aprende que céu e inferno estão dentro de nós. Não são lugares circunscritos como a gente aprendeu no passado. Vejam quantos conhecimentos os livros espíritas estão nos trazendo. Tudo aquilo que eu estou falando aqui está dentro do nosso assunto. E aí a gente aprende dessa misericórdia divina. A gente percebe isso. Então esse é o Deus que os Espíritos nos apresentam. Um Deus que oferece sempre novas oportunidades para nós. E na segunda parte do Livro dos Espíritos ele vai falar do mundo dos Espíritos. Então ele vai falar um pouco sobre os Espíritos, vai falar sobre a encarnação dos Espíritos. E na encarnação dos Espíritos é algo importante, né? Porque a gente fica pensando assim, qual é o objetivo da gente encarnar? E eu, de certa forma, já falei aqui, né? Eu disse que é para a gente crescer, né? Para a gente progredir. Só que nessa parte aqui, ele traz um conhecimento a mais para nós. Isso é muito interessante. E por isso só o estudo nos propicia isso. Numa das questões lá do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, acho que é 132, se não me falha a memória. Mas não se preocupem com o número, né? É importante é o conhecimento. Ele vai perguntar qual é o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? Uma parte já foi respondida aqui hoje, quando a gente diz que é a nossa evolução, é o nosso crescimento. Mas só que os Espíritos trazem uma outra informação preciosa para nós. Ele vai dizer assim, que é colaborar no progresso e deixar a nossa marca aqui na Terra. E aí quando a gente ouve isso, a gente pensa assim, mas eu? Alain? Moro aqui, sou do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, nesse cantinho aqui, o que eu posso ajudar no progresso da Terra, da humanidade? E você pode muito sim. Todos vocês que estão aqui nos ouvindo, aqueles que vão nos ouvir depois, enfim. Todos nós, aqueles que não vão nos ouvir, né? Todos nós temos condição. Porque nós deixamos uma marca nesse mundo que nos abriga. Nós estamos pisando nesse solo sagrado que nos abrigou. E ao nos despedirmos dessa existência, porque essa é a única certeza que a gente tem, que um dia a gente vai partir, não temos pressa, mas um dia a gente vai. A gente deixa uma marca aqui, que pode ser muito positiva, ou não. Ou a gente pode passar em branco, mas eu tenho certeza que você não vai passar em branco. Porque tudo aquilo que a gente faz fica marcado.
toda a ação que nós promovemos, que talvez para nós em alguns casos seja insignificante, mas que promoveu o bem para aquele que recebia, é uma marca positiva que fica na humanidade. Por isso é tão importante fazer o bem. Por isso no Evangelho segundo o Espiritismo a gente aprende que é fora da caridade não há salvação e não é fora do Espiritismo. Tenho falado muito isso nas minhas palestras. Não importa a religião. Não importa, inclusive, se você tem religião. E aí talvez as pessoas dentro do Espiritismo me ouvem falar isso, elas falam assim, como é que ele está falando uma coisa dessa? Mas é verdade, está lá, fora da caridade não há salvação. Hoje nós ainda necessitamos estar dentro dos templos. Nós aqui somos espíritas, tem as pessoas da Umbanda, do Candomblé, os evangélicos, os católicos, os budistas, enfim. Infelizmente ainda brigamos pela religião. Mas a religião do futuro, já disse JC, Jesus Cristo, é o amor. É o amor, é a caridade. Muito mais do que o falar, é o demonstrar. A gente ainda, nós seres humanos, ainda estamos muito preocupados com esse falar, né? Porque a gente fala isso, fala aquilo. Mas como disse o nosso querido Papa Francisco, que eu adoro, ele disse, né, certa feita, que o mundo está cheio de homens de belos discursos, mas o que o mundo precisa mesmo é de homens de boas atitudes, de boas ações. E é exatamente isso. Vir aqui falar para vocês é um prazer para mim, mas é fácil para nós, porque a gente estuda e fala, e o conhecimento, ele é muito bacana, ele é libertador, mas desde que a gente traga ele para a nossa vida, porque senão fica só a fala, bonita, emocionante, às vezes em algum momento, mas e o que ela de fato significa na minha vida? Quando eu leio essa mensagem aqui do perdão, e quando eu ainda não consigo perdoar, quando eu ainda acho que isso aqui está muito longe de mim. Veja bem, quando eu digo isso, não é para a gente sair daqui triste se a gente ainda não consegue, mas é para a gente sair pensando por que a gente não consegue e o que eu vou fazer para conseguir, porque na verdade a gente só está adiando um problema. A gente já aprendeu isso. É aquela história que a gente vai receber uma visita em casa e não deu tempo de arrumar, ou a gente não quer arrumar, aí a gente tem um quartinho lá, a gente entulha tudo naquele quarto e bate a porta que chega a estar caindo as coisas. Se abrir, vai cair tudo. Ou dentro do armário, né? Mas a sujeira vai estar lá. Uma hora você vai ter que abrir, vai cair tudo e você vai ter que arrumar. Então o conhecimento que a gente adquire faz com que a gente comece a pensar, não, eu quero arrumar a bagunça. Vou pegar a vassoura, vou pegar a pá e vou ajeitar. No tempo que eu conseguir. Veja bem, a proposta é essa. Não se martirize, não se culpe. Aí eu lembro a irmã Sedufo no Reforma Íntima Sem Martírio, onde ela diz que o trabalho de reforma íntima é um trabalho processual, demanda tempo e etapas a serem cumpridas. Você vence hoje, amanhã você não vence, aí depois na quinta você vence. Você vai vencendo dia a dia. É uma batalha diária. A natureza não dá saltos. Ninguém é assim, num passe de mágica se transforma. É só você olhar para as suas conquistas. Vamos olhar o mundo material. Vamos esquecer o espiritual por um momento e só da matéria. As conquistas que você tem na sua vida, elas aconteceram assim, num passe de mágica? Ou teve muito trabalho para que pudesse acontecer? A sua formação profissional, a sua conquista material, seja de uma casa, de um carro, seja de um bem, de um celular, de alguma coisa que você queria muito, e você juntou seu dinheirinho para ir lá comprar. Tudo demanda tempo. Por que a nossa transformação, a gente às vezes quer achar que tem que ser assim, num passe de mágica? Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente se escorar, né? Dizer assim, não, eu sou espírito imperfeito mesmo e tal. E aí vai empurrando. Porque normalmente isso gera dor e sofrimento. Quanto mais a gente dá essa desculpa, quanto mais a gente entulha as coisas lá no quarto, mais a gente tem dificuldade depois. E vai ficando pior. Vai ficando mais difícil para fazer. Então,
olha só, quando ele traz a encarnação dos espíritos, da importância da encarnação, não é só o nosso crescimento, mas é contribuir para o mundo. E o que de bom você pode deixar no mundo? O que de bom você já deixou no mundo? Quantas ações boas você já fez? E veja bem, eu não estou dizendo aqui de você fundar um orfanato, uma ONG, criar uma instituição ou fazer grandes e mirabolantes ideias. Já há tanta gente no mundo precisando. Procure um grupo onde você possa ajudar. Amanhã, dia 1º de maio, vou fazer aqui a divulgação e o merchan. Temos um almoço lá aqui no abrigo, a minha casa, né? Que fica aqui em Campo Grande. Eu ontem até postei lá no meu status a divulgação deles, porque às vezes a pessoa é de longe, não pode vir almoçar, mas tem lá o Pix, tem até o QR Code, você pode fazer comprar um almoço para ajudar. É uma instituição que atende criança, uma instituição séria e que precisa tanto da nossa ajuda. Nós temos aqui também em Campo Grande o Lar de Otávio, o Lar dos Idosos. Essa semana mesmo vi a postagem deles também, está precisando de fraldas, material de limpeza, de várias coisas. Sabe, então já existe tanta gente no mundo necessitando. Temos os nossos grupos aí das várias casas que fazem o trabalho de distribuição nas ruas, de sopa, de lanche, né? Sabe, então assim, se a gente quer fazer o bem, oportunidade não falta. Olha que eu falei aqui já algumas opções. Procure. Se alguém se interessou, não sabia, procure. Se você amanhã não tem um lugar para almoçar, vai lá na minha casa, Estrada do Moinho, ali em Campo Grande. Vai comer uma comida bacana, vai ouvir uma música boa e vai ajudar, sabe? Então, assim, existem várias oportunidades da gente ajudar. Depende de nós, da gente querer fazer ou não. Mas aí você está me ouvindo e diz assim, Alan, mas minha grana está curta, não dá para eu ajudar. Está no vermelho, 1º de maio, ainda não recebi, estou sem dinheiro. Mas você tem ouvidos e você pode ouvir alguém com atenção. Trate bem as pessoas, seja gentil, trate as pessoas com amor. Isso tudo é uma forma da gente deixar uma marca no mundo. Perceba? Eu não preciso de dinheiro para isso. Eu posso ajudar sendo simpático, dando um bom dia, ou perguntando, e aí, como é que você está? Está tudo bem? E às vezes, não perguntar de como tudo bem, a pessoa começa a falar, ah, mas tem isso, e aí começa a conversar com você. E você tem a oportunidade de ajudar, de fazer o bem, de deixar essa marca positiva na Terra. Percebam como tem tanta coisa que dá para fazer e não precisa de dinheiro, não precisa de grandes coisas. Terceira parte do Livro dos Espíritos, por causa do nosso tempo, né? O estudo aqui tem que ser rápido, que é para não enjoar, né? A pandemia fez isso com a gente encurtou os estudos, não sei se vocês já repararam isso, então o tempo ficou mais curto, né? Aí é bom, porque quando está acabando, a pessoa pensa que ainda está no meio, já está acabando, é melhor assim. Mas brincadeiras à parte, vamos aí à terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, né? E aí são um conjunto de leis que regem o universo. Então são várias as leis. Nós temos a lei divina, por exemplo, quando ele abre, né, a lei divina natural, ele vai falar de uma coisa muito importante, que vai mudar muito a nossa forma de pensar algumas situações. Kardec pergunta na questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? E em 1857, a resposta que nós daríamos seria a seguinte, está na Bíblia, se você segue a Bíblia, ou está no Torá, está no Alcorão. E sabe o que os espíritos responderam para Kardec? Está na consciência. E aí deu um nó, né? Ué, mas como é que é? Está na consciência? Então não está no livro sagrado? Não. As leis de Deus estão em nós. Então eu não preciso dizer para você o que é certo e o que é errado. Você já sabe. E principalmente quem está estudando a doutrina espírita, mais responsável é. E não adianta você desligar aqui e sair correndo agora, porque se você já está aqui, você já tem mais de 20 minutos aqui comigo, refletindo juntos. Então já se torna mais responsável.
esse é o nosso grande aprendizado, né? A gente vai tendo mais conhecimento e mais responsável se torna. Isso não é para a gente se desesperar, isso não é para a gente dizer, ah, meu Deus, e agora? Pelo contrário, é para a gente ficar feliz, porque se a gente já tem o conhecimento, agora a gente já pode caminhar com mais segurança. Por isso que a gente fala que o estudo é libertador, por isso que a gente incentiva as pessoas a estudarem, por isso que a doutrina espírita estimula a leitura, o estudo em grupo, dentro das casas espíritas. Mas sempre lembrando que o estudo só não basta. A gente precisa estudar, mas precisa praticar, precisa colocar em prática no nosso dia a dia. E nessa parte também ele vai dizer do nosso querido Mestre Jesus. Porque ele vai dizer o seguinte, bom, se a lei de Deus... Kardec era pedagogo, né? Da área de educação, ó. A galera da educação aí, sempre importante. A educação vai transformar o mundo, não tem jeito. É uma frase tão batida, mas é somente através da educação, não tem jeito. E Kardec, então, ele ficava instigando, né? Então ele dizia assim, mas se as leis de Deus estão na consciência, por que precisam vir pessoas para lembrar a gente? Os profetas, por exemplo, né? E aí ele diz que eles precisam vir porque frequentemente nós esquecemos ou a desprezamos. Isso é importante, olha só. Porque esquecer por conveniência ou simplesmente desprezar, ou seja, vou voltar à página de abertura, falou do perdão. O perdão é um assunto difícil, a gente sabe disso. Então toda vez que toca nessa ferida, incomoda às vezes a gente. Então a gente prefere, isso aí deixa pra lá, vamos pensar em outra coisa. Então por isso que precisa relembrar. E aí na pergunta 625 ele perguntou, então qual é o guia, qual é o modelo prático para que a gente possa seguir na Terra? E a resposta, uma das mais curtas que tem no Livro dos Espíritos, se não a mais curta, né? É a mais curta, é Jesus. Qual é o guia e modelo prático para seguir na Terra? É Jesus. Então o guia não é fulano de tal, não é o teu representante da casa espírita, não é alguém que você admira muito. Você pode admirar muito, mas ele não é modelo de guia e perfeição na Terra. Modelo de guia e perfeição na Terra só existe um, é Jesus. Lógico que, por exemplo, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, tantos espíritos, né? Madre Teresa, Chico Xavier, espíritos assim que foram muito abnegados, se dedicaram muito à causa do amor, né? Renunciaram a si mesmo para o próximo, mas eles ainda não eram perfeitos. Porque a pergunta é, qual o guia e modelo para seguir na Terra? Guia de perfeição. E aí só o Cristo. Então isso a gente encontra nessa terceira parte, na lei divina. Na lei de destruição, eu vou resumir aqui rápido por causa do tempo, a gente ainda falta a última parte, né? A quarta parte. Na lei de destruição ele vai falar da transformação do mundo físico, do mundo moral, né? Mostrando que na verdade aquilo que a gente chama de destruição, na verdade é um processo de renovação. Vai falar da lei de sociedade, mostrando a necessidade da convivência para crescer. Não adianta eu me isolar, não, vou me isolar, não quero conviver com ninguém, eu me basto, sou autossuficiente. Não existe isso. Você, hoje quando fez suas refeições, quando você tomou teu café da manhã, por exemplo, aquilo que estava na tua mesa, você pode ter comprado com o seu dinheiro, óbvio, mas precisou de mãos para que desde lá da plantação fizesse e tudo chegasse até a sua mesa. Então nós precisamos uns dos outros. E ele ainda é mais forte, os espíritos vão dizer para nós que é na convivência que se dá esse crescimento. E a gente sabe disso. Porque quando a gente está isolado, é difícil, né? Na convivência que a gente percebe as diferenças. E precisamos conviver com o outro, apesar das diferenças. E hoje em dia, então, o mundo nos convida a isso a todo tempo. A que a gente possa buscar entender o outro. Hoje o mundo é muito diferente. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma escolha. E a gente não precisa se odiar por causa disso. A gente tem que ter muito esse cuidado. Esse ano a gente está num ano de eleições. Vamos pensar sobre isso. O outro não precisa pensar igual a mim, mas isso não torna ele meu inimigo. Não torna ele uma pessoa que eu tenho que odiar. Sabe? É igual os times de futebol, cada um tem seu time. E a gente brinca, existe a rivalidade. Mas é isso. Sabe? Vamos lembrar de Jesus. Porque Jesus acolhia todos.
Ele não fechou a porta para quem era diferente. Ele não fechou a porta nem para quem perseguia ele. Ele sempre estendia a mão. Vamos pensar sobre isso. E aí eu encerro essa terceira parte lembrando exatamente do que a gente está falando. A última lei moral, que é a lei de justiça, amor e caridade. Não são 3 leis, é uma lei só. E fala da justiça, do amor e da caridade. O que os Espíritos estão dizendo é que esses 3 elementos precisam andar de mãos dadas. Em busca da justiça, a gente não pode abrir mão do amor e muito menos da caridade. E a gente lembra do apóstolo Paulo que disse, ainda que eu falasse, na carta aos Coríntios, né, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor, sem caridade, eu nada seria. Ele ainda vai falar entre a fé, o amor e a caridade. A caridade é a mais excelente. A importância da gente praticar a caridade, praticar o amor e ter fé, na certeza de que as coisas passam, as coisas se transformam e se renovam. E aí, para a gente caminhar já para a conclusão do nosso estudo, a gente vai para a 4ª parte desta obra, que é o Livro dos Espíritos, que particularmente adoro muito essa última parte, que são as esperanças e consolações. Então, nos mostra que a gente não deve permitir ao desânimo. A gente deve lutar de cabeça erguida, não baixa a cabeça. Tu é filho de Deus? Olha a herança que você tem. Como diz Alan Filho, né? Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Então, é isso. Nós temos uma filiação que é divina. Então vamos lutar sempre de cabeça erguida. E aí, nessa 4ª parte, eu queria colocar a lembrança da felicidade. Foi uma das minhas primeiras palestras que eu comecei há muitos anos atrás, quando eu falei de felicidade. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos. Todo mundo conhece muito a 919, né? Que é do Conhece-te a ti mesmo. Mas a 920 vai falar de felicidade. O Kardec perguntou aos Espíritos o seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E os Espíritos responderam, não. Aí você fica triste, né? Murchinho. Então aí já começa o discurso da lamentação. Então minha vida tem que ser assim mesmo, tá vendo? Eu tenho que ser infeliz. E isso. Minha vida é pagar boleto em cima de boleto. Não dá para respirar. Eu não posso nunca fazer alguma coisa diferente. Isso. Não. Segura na poltrona aí, na cadeira, porque tem um complemento dessa resposta. Às vezes quando os espíritos complementam é ruim, né? Mas nesse caso aqui é bom. Ruim que eu digo quando não é muito a nosso favor, aquilo que a gente quer. Os espíritos dizem assim, cabe ao homem ser tão feliz quanto possível na Terra. E o artífice dessa felicidade, quem é? Somos nós. Ele diz assim, cabe ao homem suavizar e o ser tão feliz quanto possível na Terra. É mais ou menos essas palavras que os espíritos usam. Vejam bem, suavizar e ser tão feliz quanto possível na Terra. O problema é que às vezes a gente interpreta ao pé da letra. A pergunta é felicidade completa. Completa a gente não pode ter. Isso aí é de um mundo mais evoluído. Mas os Espíritos estão dizendo para nós que é possível ser feliz na Terra. Suavizar os seus males. E quem depende disso é você. Não é seu esposo, sua namorada, seu pai, sua mãe, seus filhos. Não, é você mesmo. O artífice dessa felicidade. Pense nisso. É você que busca essa felicidade. Sempre. Então eu queria lembrar ainda dessa 4ª parte, que ele vai falar sobre a perda dos entes queridos, né? Aquela questão da a gente chora, a gente se emociona, mas a gente não se desespera, porque a gente sabe que um dia vamos nos reencontrar. A reencarnação é uma certeza para todos nós, e o conhecimento dos livros espíritas, o conhecimento espírita nos traz isso. Ele vai falar sobre as decepções, as ingratidões, o temor da morte, vai falar sobre o suicídio, lembrando, né, da compreensão dessa situação, real da situação do suicídio.
Não que a gente condene, jamais, porque a gente já disse aqui, sempre há uma nova porta, mas aí lá no suicídio, isso aí é um outro assunto para um outro dia, né? Mas ele vai lembrar quais as consequências do suicídio, né? Mas lembrando sempre que Deus estende sempre a mão para todos. Nunca devemos esquecer disso. Vai falar da vida futura, da intervenção de Deus nas penas futuras e na natureza das penas e da temporalidade das penas. E aí eu quero encerrar exatamente lembrando disso. Todo sofrimento tem data e hora para acabar. Então, meu amigo e minha amiga, você que ficou até aí agora nos ouvindo, não importa a dor que você esteja trazendo nesse momento, não importa o sofrimento que esteja na sua vida, mas lembre disso, temporalidade. Todo sofrimento tem data e tem hora para acabar. E quem está te dizendo isso não é o Alan Souza, são os espíritos amigos. Eu sou apenas um instrumento aqui nesta noite. Então pense no maior problema. Talvez você está lutando contra um problema de saúde. Você está lutando contra um problema financeiro, né? Muitas pessoas estão com problema financeiro nesse momento, devido à pandemia, devido a tantas coisas. Tenha certeza que isso tem data e hora para acabar. Agora, faça a sua parte. Ore, a oração é importante, fundamental. Tenha fé, mas se movimente. A oração é importante, a fé é fundamental, mas é necessário a nossa movimentação para que as coisas possam fluir e acontecer. O processo de evolução é dinâmico, nada evolui parado, já percebeu? A mesma coisa se dá conosco. Então, se você está fazendo a sua parte, se você já está se movimentando, mantenha a sua fé acesa. Faça a sua oração diariamente. Peça a Deus, não necessariamente a solução dos seus problemas, mas forças necessárias para que você consiga superar a adversidade, para que você consiga não desanimar. Manter o olhar para frente, a cabeça erguida, na certeza de que Deus nos ama infinitamente e que quer sempre o nosso bem, a nossa certeza de crescimento e de evolução. Com essa esperança e consolação que o Livro dos Espíritos nos traz, eu agradeço imensamente a atenção de vocês por nos ouvirem nessa noite. Agradeço mais uma vez a direção da casa pelo convite. Teresa de Jesus é uma casa muito querida. Estou doido para que a gente volte ao presencial, para que eu possa estar aí com vocês, dando aquele abraço, sendo tão bem recebido como eu sempre sou quando vou aí. E a gente sente falta disso, mas eu sei que está chegando já. Em breve, eu espero que a minha próxima palestra não seja mais aqui por vídeo, mas sim presencial. Então, um beijo no coração de todos vocês da casa e de todos aqueles das outras casas que possivelmente estão aqui conosco nos ouvindo nesse momento. E que a gente mantenha essa fé e essa esperança na certeza de que dias melhores estão por vir e que nós nunca estamos desamparados e sozinhos. E para encerrar, vamos orar mais uma vez agradecendo. Querido Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade bendita, onde refletimos um pouco sobre os teus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, e buscando a inspiração na certeza de que Deus nos ama infinitamente. Nesse momento direcionamos a nossa oração e todas as pessoas que estiverem aqui juntas, para todos aqueles que sofrem e choram, para aqueles que perderam a esperança em Deus, estão perdendo a fé, que essa chama da esperança possa atingir a esses corações, a essas mentes, Senhor, que pensam até em tirar a sua própria vida, que eles possam ser reabastecidos com essa energia, a energia do amor, da esperança e da fé, nesta certeza de que todo sofrimento, como foi falado aqui hoje, tem data e hora para acabar. E que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Que o Senhor está conosco em todos os momentos da vida. Muito obrigado, Senhor. Abençoe a toda a humanidade e fica conosco, fortalecendo a nossa fé e a nossa certeza de dias melhores, não só hoje, mas por todo sempre.
Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, um beijo no coração e até a próxima.